Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais uma Prosa com Betaglia. Prosa cada vez mais fantástica, onde pessoas do bem vêm aqui para compartilharem os seus conhecimentos, suas ideias e as suas experiências de vida. E hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente interessante: desafios pessoais e familiares, vivendo em 5 países diferentes. O que será que nós vamos conversar aqui nessa prosa? Viver no exterior é um evento excitante e de suma importância na vida de qualquer pessoa e representa um grande salto em todos os sentidos. Exige sorte e competência para ser escolhido e muita coragem para topar o desafio. Embora viver e trabalhar no exterior seja emocionante, divertido e agitado, é também muito desafiador. Desde fazer amigos até descobrir onde fazer as compras para a subsistência. E essas dificuldades podem ser, às vezes, muito constrangedoras, tanto para o lado pessoal como para a família. Mesmo tendo uma mente aberta, os desafios da cultura, idioma e educação se estendem às pessoas que o acompanham ou a acompanham nesta decisão. Tenho proseado com vários amigos e amigas que moram ou moraram no exterior, e há sempre muito a contribuir aqui na Prosa com Betaglia. E desta vez eu terei o privilégio de chamar aqui para prosear comigo uma pessoa que viveu e morou em 5 países diferentes. É o meu amigo Renato Cantarelli. Olha só, pessoal, que honra, que orgulho ter aqui na Prosa com Betaglia o meu amigo Renato Cantarelli. Seja bem-vindo, Renato. Muito obrigado, Paulo. Depois de quase 30 anos, a gente está se revendo outra vez. Eu lembro muito bem da nossa época de Valinhos, uma época que, não sei se é nostalgia ou o que é, mas foi uma época muito boa. E é um grande prazer, depois de tanto tempo, você falou de orgulho, é um orgulho para mim estar conversando com você. Olha só que maravilha, Renato. Renato, nós vamos ter muitos amigos que vão assistir essa prosa aqui, com certeza. A turma do Bengaletes lá, seguramente Eu espero que sim. Eu espero que sim. Renato, meu amigo, vamos contextualizar um pouco esse tema aí, mas fale um pouco de como você rodou aí esses países, de onde você saiu, para onde você foi. Vamos lá. Bom, esse ano eu sou engenheiro químico de formação, eu completo 50 anos de graduado. Desses 50 anos, 35 foram com a Unilever. A Unilever eu havia trabalhado antes, mas a Unilever como profissional foi minha empresa, sempre foi. E desses 30 e tantos anos, metade foi no Brasil e metade foi fora. Eu comecei em Valinhos como supervisor de fábrica, trabalhando à noite, e era muito bom trabalhar à noite, era divertido. E depois fui subindo na minha carreira, e depois fui ser gerente de manufatura, e aí vai. Eu trabalhei em todas as unidades Fabris da Unilever na área de home care. Personal care eu nunca trabalhei. E daí fui para Londres. Isso eu era o gerente geral de Valinhos. Isso foi em 89, 90. A Unilever me convidou para ir para Londres. E nessa época eu também tinha, na vida pessoal, eu estava me separando. Então foi um período meio que eu fiquei sozinho praticamente em Londres. E foram 2 ou 3 choques ao mesmo tempo, né? Eu trabalhava numa fábrica que você conhece bem, muitos dos nossos amigos também conhecem, que naquela época tinha qualquer coisa como 2.500 empregados, né? 2.500 funcionários, e fui ter em Londres uma mesa, uma cadeira e meia secretária, né? Porque eu trabalhava no head office, eu trabalhava como a pessoa responsável, como era o título naquela época? Acho que era Manufacturing Vice President ou qualquer coisa que eu valha. Ele respondia para o chairman de detergentes, que era o Niall Fitzgerald.
na época. E isso foi o primeiro choque, porque até me adaptar, eu sempre fui uma pessoa de operação, então eu vivia na... Você deve lembrar, a gente andava pela fábrica para cima e para baixo, blá, blá, blá. De repente, eu estava no 7º andar do Unilever House em Londres, com uma vista bonita do Tamisa, mas, né, tinha que fazer o meu trabalho. E no começo foi muito difícil. Foi muito difícil porque, pessoalmente, eu estava praticamente sozinho. E no trabalho, era um trabalho mais difícil. Ali aprendi um pouco, e esse era um dos objetivos, um pouco da vida política do head office, como é que se trabalha uma estratégia, enfim. Foi um período bom por esse lado, foram 4 anos, que ao final foi gostoso, foi muito bom. Eu viajei bastante, enfim. Daí eu voltei para o Brasil quando a Unilever comprou a Sika, que o Fornasa vai ficar feliz de lembrar da Sika, né? E eu participei, daí eu já fui como diretor de supply chain, o Castilho estava como diretor de supply chain de foods, e eu passei um período sendo o segundo até ele se aposentar, daí eu substituí a ele. E aí foi toda a reestruturação da área de foods, advinda da compra da Sika, né? E a Unilever, que sempre me deu, eu diria, tudo na vida, me deu também minha segunda esposa, porque quando a gente fez o projeto de fechar Jundiaí e abrir Rio Verde, a fábrica de Rio Verde estava numa área de benefício fiscal. E, obviamente, benefício fiscal tem uma interação muito grande com o governo. E nós não gostaríamos, nunca, é muito difícil, você conhece bem a Unilever, é muito difícil ter relações com o governo que não sejam honestas, né? Então, a gente contratou uma agência de relações públicas para fazer interface. E minha esposa trabalhava nessa agência, a gente se conheceu, terminamos Rio Verde, a Unilever me convidou, eu já estava casado pela segunda vez, a Unilever me convidou para trabalhar no México. E eu já conhecia o México, mas uma coisa é você ir para uma visita de uma semana, outra coisa é você morar. E foi um período muito, muito bom. Bom, sob o ponto de vista pessoal, nasceu o meu primeiro filho do segundo casamento no México, ele é chilango, quem nasce na cidade do México é chilango, ele é chilango brasileiro, né? Metade mexicano, metade brasileiro. Eu estava no México há um ano, como diretor de supply chain do país, a Unilever comprou a Best Foods. E daí era uma questão de reorganizar toda... A Unilever foi toda reorganizada em função dessa compra, porque a Best Foods era uma das grandes empresas de alimentos no mundo, e na América Latina, particularmente, a Unilever não tinha uma presença tão forte. Tinha no Brasil, tinha alguma coisa no México, tinha alguma coisa na Argentina e no Chile, mas não era muito forte. A Best Foods, ao contrário, era muito forte. E nessa reorganização, me convidaram para ser o Senior Vice President de Supply Chain da América Latina, baseada em Englewood Cliffs, ao lado de Nova York. Então, eu fui, depois de um ano. Então, minha mulher fez toda a mudança do Brasil para o Chile grávida, perdão, do Brasil para o México grávida, um ano no México, outra mudança, já com o bebê no colo, para os Estados Unidos. E ela trazia 2 filhos do primeiro casamento, que naquela época, uma tinha 4 anos e o outro tinha 5. E o mais velho é deficiente e sempre esteve com a gente, mas era uma complicação a mais. Daí fomos morar, eu morava a 40 quilômetros mais ou menos do escritório, e a gente morou num lugar muito bom, em Front Lake, eu acho que era o nome da cidade. E aí foram 4 anos. O que você imagina de adaptação a gente teve. Primeiro, para ela falava inglês, mas não tão fluente, e lá teve que se virar, porque eu passava fora, normalmente fora de casa, de segunda ou de domingo a sábado. Era assim minha vida, porque era uma época, e depois eu te explico, era uma época de muita reestruturação. E enquanto eu estava nos Estados Unidos, nasceu meu segundo filho, que é americano-brasileiro. E aí foram 4 anos muito bons.
Nós éramos no escritório central da América Latina. O meu chefe, que era o John Rice, tinha o João Watts, que trabalhou comigo também em Londres, era o que fazia a parte financeira e de controles e tudo mais. Havia um marketing, havia um desenvolvimento, que era um alemão muito bom, havia um human resources. E eu tinha uma equipe que trabalhava comigo de 3 pessoas em supply chain, e que aumentamos, creio que, para 5 ou 6, em função das reestruturações. E aí as reestruturações foram pesadas. Haviam 42 ou 43 fábricas na América Latina, do México até a Argentina. Quando eu saí, nós deixamos com 23, 24. Haviam 90 plus warehouses e nós fechamos a metade. Então, é por isso que eu digo, eu não fechava uma fábrica ou um centro de distribuição se eu não olhasse na cara do gerente. Eu falava, eu não vou fechar nenhuma operação se eu não olhar a cara do gerente. Uhum. E isso, por um lado, foi bom, eu acho que profissionalmente foi bom, por outro, do seu ponto de vista pessoal, foi muito complicado, porque eu viajava muito. Para você ter ideia, eu sou um dos agraciados com 1 milhão de milhas da American Airlines até hoje. Eu tenho o cartão de 1 milhão de milhas. E eu saía de casa, às vezes, que ao mesmo tempo que eu fazia isso, eu era parte do Supply Chain Leadership Team da Unilever Mundial, que nós éramos em 5. E era eu representando a América Latina, um representante da América do Norte, um da Europa, um da Ásia. E o chefe, que era um holandês. Então, tinha 2 chefes. Como tudo na Unilever, às vezes é um pouco complicado. Então, tinha um chapéu para um chefe, ou daí outro para outro, um com ciúme do outro. Era complicado, mas isso me forçava a viajar muito. A mim e os outros também, mas nós estamos falando da minha vida, porque às vezes tinha uma reunião de supply chain na Tailândia. Então, ia para uma reunião de 2 dias, voltava, daí tinha que pegar o avião e ir para Buenos Aires. E minha mulher com 2 filhos pequenos nos Estados Unidos. E outra adaptação interessante, que às vezes as pessoas não levam muito em conta, é a mudança de clima, né? A gente vem de um país tropical, o México já não é tão calor, em alguns lugares é calor, mas não é tanto quanto São Paulo. O México está a 2.000 e poucos metros de altura, mas não tem neve, não tem nada. Daí você chega num lugar que neva e às vezes tem... Eu lembro até hoje, um dia tinha 1 metro de neve, 1,5 metro de neve, na frente da minha casa. E eu tinha que ir para... Eu estava a 40 do escritório, uns 60 quilômetros do aeroporto de JFK. E era o aeroporto que eu mais usava. E daí o carro veio me buscar um domingo à noite para sair, eu não conseguia sair porque tinha neve. E tinha uma parte da neve, né? Passou o mexicano lá que tirava a neve, mas bem pertinho da rua formou gelo. E era uma pedra. Eu lembro o cara me esperando e eu quebrando o gelo lá para poder o cara me pegar para a gente ir embora. E essas coisas acontecem. De repente o gás falhou e você está fora e a temperatura chega a menos não sei quanto e a esposa tem que se virar. Mas isso foi bom para mim, para ela e para as crianças. Eu acho que foi, apesar que as crianças eram muito pequenas nessa época, mas foi bom. Quando eu estava lá, de um terceiro para o 4º ano, mudou o chefe. O John Rice saiu da Unilever e entrou Alberto Sobredo, que era um argentino que morava no Chile. E o Sobredo, por morar no Chile, a gente conversou muito, porque o nosso negócio era América Latina, não era estar nos Estados Unidos. E todas as operações importantes eram distantes, a menos do México, que era relativamente perto, 4 horas de avião. As outras eram 11 horas, 10 horas, viagens muito longas. E quando você faz uma vez de férias, tudo bem, mas quando você vai a cada 10, 15 dias, é complicado. E além da família. Então, nós fizemos um trabalhinho interessante, foi feita uma análise muito, eu diria, muito sistemática e muito profunda. Nós tínhamos algumas opções de mudanças. A gente elencou como 10 dimensões que a gente queria, onde a gente queria colocar o escritório da Unilever na América Latina. Uma delas era segurança pessoal, porque a gente vivia fora, então era importante. Logística, tinha que ter conectividade, custo de vida,
né, que não podia ser tão alto, mas tinha que ser um custo de vida razoável, conforto, escolas, enfim. E a cidade que saiu em primeiro lugar foi Santiago do Chile, que realmente é uma cidade boa. E aí a gente passou muitos anos, né? Muitos anos. E daí fomos para Santiago. Em Santiago já ficou um pouco mais fácil, porque o Brasil estava 4, 5 horas de avião e a vida era mais fácil. Daí aconteceram duas coisas interessantes também de mencionar, que eu acho que mostra que você falou de mente aberta, eu quero na tua introdução, ou algo assim. Uhum. Eu sou uma pessoa de supply chain, né? E sempre dei meus palpites em marketing, desde a época da Lever, quando eu trabalhei em desenvolvimento, eu falava, eu posso falar a maior besteira de marketing, porque eu não sou marqueteiro, então tudo bem, né? E quando eu estava no Chile, como supply chain da América Latina, nós tivemos, a Unilever teve um problema muito sério no México. E o México era, naquela época, uma operação de 600 milhões de dólares. Era uma operação relativamente grande. Tinha um chairman, que eu não vou te falar o nome, é um americano, que teve um problema ético, para dizer o mínimo. Eles forçaram as vendas no último trimestre do ano, com desconto e prazo, encheram o mercado de produto. Daí, no começo do ano, obviamente, não vendia nada. Isso ficou muito evidente, foi uma auditoria da Unilever de Londres, acho que foi Londres ou de Rotterdam. Foi uma Unilever, do centro da auditoria da Unilever, fez a auditoria e constatou isso. O homem não ficou. Bom, e daí, do dia para a noite, tinha que substituir o homem. Daí o Alberto chegou para mim e falou, olha, você conhece bem o México, você vive no México, né? Você já viveu no México. Eu falei, já. Você topa ficar lá uns 15 dias até chegar o novo chairman? Eu falei, topo. Minha mulher ficou em Santiago com a família e eu fui para o México. O que era para ser um período de 15 dias, se transformou em um ano. Uau! Eu ia para casa no sábado, pegava o avião na sexta-feira à noite, voava do México para Santiago, são 10 horas. E no domingo à noite pegava o avião de volta. Ou minha mulher pegava o avião, deixava as crianças lá com o babá, então, pegava o avião em Santiago, ia para o México, a gente passava o fim de semana junto, ela voltava na segunda-feira. Renato, vamos fazer o seguinte aqui, vamos tomar uma aguinha, tomar um café. Essa história sua está muito legal, está muito bacana. E Tá nós bom. vamos voltar para o segundo tempo, onde você continua com essa história, porque está Tá. fantástica. Realmente, o nosso mote aqui, o nosso tema é falar da vida nesses 5 países. Mas eu queria fazer um breakzinho aqui para tomar uma aguazinha. Pode ser, Renato? Vamos nessa? Claro. Tudo bem. Renato, que história incrível de vida, né? Fora do país de origem, né? Navegando aí por outros países. Mas eu quero te ouvir, Renato, vamos em frente. Obrigado, Paulo. Bom, então fiquei nessa vida, México, Santiago, fazendo supply chain como dava, e era difícil, porque tinha que viajar, enfim. Foi um período um pouco difícil para mim e para a família, né? Apesar que o Chile é um país muito bom para viver, e isso facilitou muito deixar minha família lá. Quando terminou o episódio do México, e daí eu voltei para a minha função normal, acho que eu tinha meses que tinha voltado, estourou uma crise na Andina. Adivinha quem foi chamado para ir para a Andina? O Renato, outra vez. E daí eu fui para a Andina, e era para ser um período também curto, foram 6 meses. Mas era mais perto, era Bogotá para Santiago, eu ficava em Bogotá, tinha Venezuela, Colômbia, Bolívia, Equador e Peru. E foi um período interessante, aprendi muita coisa, mas é desafiador à medida que você tem que pôr 3 chapéus, né? Você tem um chapéu do supply chain, um chapéu da operação que você está como responsável pelo resultado e o chapéu mundial. Então, tinha que, às vezes, dar uma pensada muito boa de como organizar a agenda. Aí eu voltei da Andina e, nesse período, quando terminou a Andina, a Unilever fazia
eu não sei como está hoje, mas a Unilever fazia, ao final do ano, algumas reuniões grandes para discutir estratégia e tudo mais. E a Unilever Latinoamérica também fazia. E quando terminou a Andina, no fim daquele ano, teve uma reunião grande com acho que 200 e poucas pessoas, eram gerentes normalmente de operações, e todas no México. Foi feito no México. E no meio da reunião, e de forma inesperada, o meu chefe de então, que era o Alberto Sobredo, né, me deu de presente isso. Ele dizia que eu era o general de 5 estrelas da América Latina. E eu te confesso que eu, na época, no dia, né, obviamente já tinha tomado muita tequila, então me emocionei muito, porque você vê o resultado do teu trabalho sendo reconhecido, né? Daí eu estava no Chile, quando a Unilever reformulou, acho que você já não estava mais na Unilever, quando ela reformulou e fez uma racionalização nas organizações locais, colocando foods e home personal care no mesmo guarda-chuva, né? E o chairman do Chile saiu e me convidaram para ser chairman do Chile, que ia ser chairman da operação chilena. Em função das minhas experiências, apesar de ser engenheiro e tal, minhas experiências tanto no México quanto na Andina posterior. E era a minha última função na Unilever, eu já estava com 30 e tantos anos. O melhor, se você lembra, o sistema de aposentadoria da Unilever tem uma curva, né? Que ela é ascendente até os 60 anos, e se você fica mais, começa a cair o benefício. Então, já estava mais ou menos certo. E eu fiquei como chairman do Chile de 2004, 2005 a 2007, 2008, quando eu saí. Quando eu estava para sair do Chile, a ideia era ir para o Brasil. E eu encontrei, por acaso, numa das minhas visitas de supply chain à República Dominicana, um inglês que tinha trabalhado comigo em Londres. Ele estava numa empresa local aqui, uma empresa familiar, e ele falou: olha, Renato, eu estou aposentando, eu vou sair, eu vou voltar para a Inglaterra. Você está aposentando da Unilever, você tem interesse? Bom, daí consultei minha mulher e tal, tenho interesse. E foi aí que eu caí na República Dominicana. Já não como a Unilever, mas sim como uma companhia local, uma companhia básica que trabalhou com a Unilever há muito tempo. A Unilever, nos anos 70, 80, nos países pequenos, ela não tinha operação própria. Então, ela desenvolvia empresários locais que fabricavam as marcas da Unilever e dava toda a assessoria de marketing, técnica e por aí afora. Hoje não, hoje ela é uma companhia independente e tem algumas marcas da Unilever. Mas é uma companhia de 600 milhões de dólares, uma companhia boa. Me convidaram para ser vice-presidente de operações. E eu vim para um contrato de 3 anos, que acabou se estendendo por 7. E eu saí em 2013. Aí foi outra coisa interessante, né? Depois de ter trabalhado tanto tempo numa companhia multinacional, com todas as idiosincrasias de organização, isso e aquilo, caí numa companhia familiar, que são tocada por 3 famílias, que tem representantes das 3 na gerência. Eu fazia parte do comitê executivo, que era onde se tomavam as decisões e tal, e tinha membros das 3 famílias. O jogo político é muito diferente do jogo político da multinacional, né? É um jogo mais, eu diria, mais nervoso, é um jogo mais quente, né? Porque você está falando com o dono, não é o shareholder, enfim. Foi uma experiência boa, mas eu te confesso que eu sofri bastante no começo. Não foi fácil, até aprender a jogar o jogo, até aprender a navegar nesse ambiente. E quando terminou o meu último contrato, o plano era voltar para o Brasil, mas daí meus filhos, que tinham nascido respectivamente no México e nos Estados Unidos, estavam aí com seus 13, 11 anos, e estavam numa escola muito boa, que tem uma escola americana muito boa. Então, eu e minha esposa decidimos ficar até eles terminarem o high school,
Eles, terminando o high school, iriam para uma universidade provavelmente americana, e aí a gente podia cuidar da nossa vida, né? Que é a situação que eu tenho hoje. Eles estão em Boston, os dois estudando, um está fazendo economia, outro está fazendo business analytics, e eu e minha esposa, com o filho dela, que é o deficiente, estamos aqui. A filha está aqui também, já se graduou em Chicago, mas está trabalhando aqui numa companhia de relações públicas, uma companhia boa internacional. E a gente fica entre o Brasil e aqui, muito mais no Brasil. E essa é outra coisa, depois a gente pode conversar um pouco. Tendo viajado como eu viajei, tendo vivido como eu vivi num montão de países, o Brasil é Brasil. Eu sou cada vez, é interessante isso, né? Eu sou coxa branca, eu torço para o Curitiba. E eu vou no jogo, eu ia no jogo, meu pai me levava desde os 3 anos. Aí em Campinas eu era Ponte Preta, mas o Curitiba é o Curitiba. E até hoje, quando tem jogo do Curitiba, eu ponho a camisa do Curitiba para o Curitiba. Eu acho que com o tempo que a gente passa fora, as raízes, né, se tornam mais fortes e mais. Eu sinto muito mais necessidade de estar no Brasil, apesar de só ter um irmão agora, o outro já faleceu, meus pais já faleceram, minha esposa só tem a mãe, que fica bastante tempo com a gente, ela está aqui agora. Mas eu sinto muita falta de estar no Brasil e estar aí. Para mim, não tem lugar melhor para viver do que aí. E a gente está nessa vidinha. Eu tentei fazer aqui, eu fiz algumas consultorias, algumas funcionaram, outras nem tanto. É um ambiente de negócios bastante diferente do que a gente está acostumado. A maioria das empresas são empresas, algumas grandes, mas são empresas familiares, tem uma abrangência local. Então, às vezes, é muito difícil você convencer as pessoas que têm que mudar, enfim. É muito, muito difícil. E esse é um resumo bem resumido da minha vida de 30 e tantos anos e da vida em 5 países. Eu acho que, do ponto de vista profissional, desnecessário falar que eu estou muito feliz. Eu olho para trás e falo, eu acho que eu faria tudo outra vez e obrigado a Deus, a Unilever, de ter me dado a chance de viver o que eu vivi, de ter saído de uma função eminentemente técnica, eu sou engenheiro, para poder trabalhar com gerência geral, trabalhar com gerência de país, enfim, entrar num outro campo de atividade. Do ponto de vista familiar, não é fácil. Não é fácil. Porque se você não tiver em casa uma esposa que aguente o tranco de ficar sozinha 15 dias, às vezes como aconteceu já, e você na rua, num país para o outro, viajando, viagem, a coisa complica, né? Muitos casamentos, às vezes, se desfazem em função desse ritmo louco de vida. Se eu olho meus filhos hoje, os dois, eu acho que positivo, e também a filha da minha esposa, que já se graduou, eles falam português como terceira língua. Então, inglês é a primeira, espanhol a segunda, e português com sotaque de gringo é a terceira, né? Isso é muito positivo. Eles estão em universidades americanas boas, um está na Boston e outro está na Holt Business University. Agora, o que me deixa, às vezes, um pouco chateado é que eles perderam a chance também de conhecer melhor o Brasil, de estar no mercado de trabalho com todas as deficiências que eventualmente existem. O mercado de trabalho é grande, o Brasil é uma terra de oportunidade. Quando você está fora, você olha de fora, o Brasil tem muita oportunidade. Eu acho que hoje, se você pegar os mercados americanos, o europeu nem se fala, no europeu é mais difícil ainda. Para um jovem, o Brasil tem muita oportunidade. E bem formado, então é mais fácil ainda. Mas eu acho que hoje é muito difícil. Eles vão ter a vida deles provavelmente nos Estados Unidos ou em algum outro país, mas dificilmente no Brasil. Isso me dói o coração, porque eu queria que eles conhecessem melhor o Brasil. Vamos ver o futuro, né? Em um nutshell, como dizem os ingleses, Paulo, esse é um resumo da minha vida pessoal e profissional
nesses 30 e tantos anos de Unilever e 41, 42 anos de vida profissional. Que legal, Renato. Fantástico, realmente, trazer aí todos esses fatores, elementos, uma base de vida que a gente sabe que não é fácil. Eu comentei com muitas pessoas, ex-Unilever, amigos seus, amigos meus, que nós íamos ter essa prosa aqui, e o pessoal falou, puxa vida, o Renato vai vir falar com você, eu faço questão de assistir a prosa, porque ela tem vários elementos. Um elemento é o resgate de uma amizade, né, de longo tempo, Claro, é o mais da minha importante. parte, mas também daquelas pessoas que vão te ver, né? E o outro aspecto é para todas as pessoas que te conhecem, aqueles que não te conhecem, os jovens que acompanham o canal, é ter essa sensação e essa experimentação da vida, né? Do viver como família e do viver como trabalho. Renato, eu queria que desse umas palavrinhas finais aí para a gente, porque nós estamos finalizando a nossa prosa fantástica. Obrigado, Paulo. Realmente passou tão rápido, né? Foi um prazer te rever. Eu acho que é o contato pessoal, lembrar um pouco dos tempos que a gente viveu junto lá nos dos anos 80 em Valinhos. Sim. Muito bom, muito gostoso. Parece que foi ontem, mas já faz assim, 30, 40 anos. Você falava de resiliência e de adaptações e tudo. Eu me recordei aqui uma coisa interessante. Uma das coisas que eu aprendi, pelo menos nessas loucuras da vida aí, é você interpretar o que as pessoas querem te dizer, né? Eu lembro, eu estava no México, e nenhum demérito, eu gosto muito do México, eu tenho um filho mexicano, eu realmente gosto do México como país. Mas eu estava acostumado, e você me conhece um pouco, o meu estilo, né? Meu estilo é um mais um é dois, não tem muita conversa mole. E a gente fazia reunião, acordava as coisas e depois não acontecia, né? Daí um dia me chama a minha secretária, a Lourdinha, era uma moça novinha, já depois de alguns meses, ela me diz, Renato, deixa eu te explicar uma coisa. Nós, mexicanos, temos muita dificuldade para dizer não. Então, o fato de dizer sim não significa que a gente esteja de acordo. E aí mudou um pouco, porque deu... Quando eu vivi em Londres, apesar que eu já tinha trabalhado muito com inglês, mas uma coisa é você fazer apresentação em visitas e ir visitar e tal, e a outra é trabalhar. O inglês, quando te diz I strongly recommend, significa faça o que eu estou te dizendo. Não é recomendação. Mas ele nunca vai te dizer do it. E assim a gente vai aprendendo. O americano não. O americano te diz na lata, olha, isso é 2 mais 2 é 4, que eu gosto mais. O holandês também. Então a gente vai aprendendo, né? E na América Latina eu cometi muita gafe. Imagino você também que morou já em outros países latino-americanos, em função da língua, porque uma coisa significa uma coisa, como dizia o Carlos Ronaldo, se você lembra dele, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Uhum. Então, às vezes, uma mesma palavra tem significados muito diferentes em países diferentes. E, às vezes, te levam a cometer gafes, que eu não vou repetir aqui, porque algumas são bastante embaraçosas e não são convenientes. Mas é interessante isso, e as pessoas, às vezes, não dão muito valor, principalmente para quem trabalha em funções que trabalham com muitos países, o body language, quer dizer, como a pessoa se comunica, né? E como a pessoa transmite, como a interação de ideias é feita, a aceitação ou não dos pensamentos é algo que, às vezes, vale a pena gastar um certo tempo porque a vida vai ser mais fácil lá na frente. Maravilha. Não sei se está bem, Paulo, você tem algum outro ponto que você queira dizer? Fantástico, Renato, fantástico. Aqui, com certeza, nós vamos ter um vídeo para o pessoal assistir, para matar a saudade, para aprender, para usar a sua experiência. Renato, quando chega aqui no final, eu costumo dizer algumas frases, né, que não são minhas, mas são frases fantásticas, tipo ao infinito e além, o que fazemos em vida ecoa na eternidade. Renato, gratidão enorme pela sua participação aqui. Obrigado você, Paulo, obrigado mesmo, de coração, pela lembrança. Foi muito bom te rever.
e espero que consiga rever muitos dos nossos amigos. Alguns eu tenho contato, outros, como eu te dizia, eu perdi pelo tempo que eu estou fora. A gente sai fora e quando eu vou para... Agora eu estou ficando mais no Brasil, mas quando eu ia só de férias, eram períodos muito curtos. Agora vamos ver se a gente consegue se rever. Com certeza. Quero em Itatiba te visitar. E com certeza você vai recuperar outros contatos através aqui da Prosa Convertaglia. Renato. Muito obrigado, Paulo. Abração, meu amigo. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço.